ruas. As pessoas não podem ver tristeza, não podem ver amargura, não podem ver uma pessoa derrotada. Quando olhar dentro dos teus olhos, ela tem que ver uma pessoa, um brilho do Espírito Santo do Senhor. Quando as pessoas olharem dentro dos seus olhos, elas têm que ver um homem ou uma mulher cheia da presença do Pai, que não se abala por nada. E quando abre a sua boca, as suas palavras, ela vai ser edificante, ela vai levantar as pessoas, mesmo você não estando num estado tão bom, mas o Senhor, Ele vai te usar, porque aquilo que você libera é aquilo que você não pode ver. É algo invisível mesmo. Então nós precisamos liberar algo que vem dos céus, amém? Então nós como igreja nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós precisamos aprender a ter entusiasmo, a falar com as pessoas com ânimo, a ter força, vigor, porque assim o Senhor faz em nossas vidas. E o Senhor ama aqueles ao qual entende que tem que ser desta forma. É aqueles que entendem que para estar ministrando, para ser chamado filhos de Deus, para ser chamado cristão, nós precisamos ter esse Espírito de Deus em nossas vidas. E nós, sabe como que abre-se essa porta para que Deus venha agir dessa forma nas nossas vidas? É mostrando, é falando com as pessoas e deixando o Espírito Santo agir de uma tal forma que você vai ter entusiasmo. As pessoas, sabe, irmãos, já viu aquelas pessoas que quando falam de comida, quando fala de algum alimento, e principalmente quando fala que vai fazer, você começa a sentir água na boca, você começa a sentir, parece o gosto já daquilo que ela está falando, que ele está falando. Você começa a visualizar a pessoa cortando, fazendo com aquele carinho, e você fica entusiasmado com uma sede, uma vontade de comer um pedaço daquele negócio. E alguns irmãos, eles, quando ouvem isso, sabe o que eles fazem? Eles ficam quietinhos, vão para casa e vão querer fazer, porque falam, poxa, ele falou, agora eu quero comer. Puxa vida, por que foi falar agora? Pegou, agora eu quero também. Então é isso que o Senhor quer que nós façamos. A palavra do Senhor é um pão vivo. A palavra do Senhor é um alimento sólido, que é aquele que come, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que eu e você, irmãos, nós líderes que estamos aqui nessa noite, nós precisamos de ter isso para oferecer. Quando nós falar, nós vamos falar de um alimento ao qual as pessoas vão começar, irmãos, escorrer pelo canto da boca a vontade de comer essa palavra, a vontade de viver essa vida, a vontade de ser transformado, restaurado e estar na presença de Deus. As pessoas têm que sentir vontade, e quando elas vão para casa, elas vão querer falar, eu preciso dessa comida, eu vou fazer aqui mesmo, eu não sei como é que faz, mas eu quero. Glória a Deus. Sabe para onde parte? Parte de você. Você mostra a receita. Você fala, olha, aí em Romanos 12:2 fala assim: não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Puxa, que legal. Que comida é essa? Salmos 37, verso 5, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Glória a Deus. Uau, quero essa comida. E a pessoa começa a falar, mas é legal isso. Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Aleluia, aleluia. Ei, Salmos 1 fala, não se assenteis na roda dos escarnecedores, não se assenteis nas rodas dos ímpios, não se detém no caminho. E você vai liberando a receita. Você vai liberando a palavra. E as pessoas elas têm que sentir essa vontade. Glória a Deus. Eu preciso comer esse negócio. Esse povo fala tanto, eles falam com tanta vontade. E parece que já está na boca deles. E realmente já está na boca nossa. Porque quando eu falo, nós estamos liberando o verbo vivo. A palavra viva do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então quando eu falo de Deus, quando eu falo da palavra, eu tenho que fazer com que as pessoas sintam água na boca. Ela sinta fome e sede. Glória a Deus. Fome e sede, eu preciso desse alimento. Nós precisamos ter isso em nós, irmãos. Nós precisamos ter isso em mim, em você. O Senhor liberou o domínio da terra sobre a minha mão e sua mão em Gênesis. Gênesis fala isso. Louvado seja o nome do Senhor. E você começa a falar os versículos, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. 2 Coríntios 7,14. Se este povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter de seus maus caminhos, eu virei dos céus, sararei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. As mãos do Senhor não estão encolhidas, nem teus ouvidos agravados, para que não possam ouvir e nem te abençoar. E você vai liberando a receita. Você vai falando de um alimento. E
as pessoas vão querer esse alimento. Quando você chegar para as pessoas e falar assim: ei, cara, você tem um brilho maravilhoso, tem algo diferente em você, mas espera aí, eu estou nas trevas. Não, cara, é que você está encoberto de algo aqui, mas está aí dentro, está escondido. Está escondido. Deixa eu te ajudar a fazer você melhorar. Deixa eu te ajudar a mostrar a luz que está dentro de você. Deixa eu mostrar para você o Espírito de Deus. Você sabia que Deus colocou o Espírito em você lá no início? Sabia? É isso que nós precisamos ter na nossa boca. Nós precisamos entusiasmar as pessoas. Nós precisamos deixar um gostinho de quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais disso, eu quero mais da presença de Deus. Eu quero mergulhar no Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Glórias a Deus. Que nós possamos estar atentos à palavra do Senhor. Que nós possamos prestar toda a nossa atenção e reverência ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aí nós vamos aprender, irmãos. Mas talvez alguém vai falar para você: mas tem um pecado, tem um negócio, tem uma opressão, que parece que não sai de mim, eu não consigo largar, é um negócio esquisito. Aí você fala assim: sabia que lá o primeiro Adão, ele trouxe o pecado e a morte para você? Mas Jesus, ele é o segundo Adão, e ele veio para dar vida e vida Glória a abundante. Deus. Ele mudou a história. O homem terreno, ele trouxe a morte. Mas o homem espiritual, ele trouxe a vida. Glória a Deus. Aleluia! Aquele que veio do céu. E assim, meu irmão, eu e você vamos ser fortalecidos no Senhor. Eu e você vamos estar firmes no Senhor. Você crê assim, irmãos? Glória a Deus. Glórias a Deus. Quero fazer uma leitura extensa. Você pode ficar sentado em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou lendo, irmãos. Aí você vai. Você que está procurando, você já me alcança aí, porque a leitura é grande. 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vou tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais, de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então eu vejo, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus,
pois testificamos de Jesus, que ressuscitou, e Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não se ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis vossos pecados. Ainda permaneceis vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós esperamos Cristo só por causa desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos teus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes são sujeitas, claro, esta que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira que farão os que se batizaram pelos mortos, e se absolutamente os mortos não ressuscitam. Porque se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, porque por Cristo Jesus nosso Senhor. Sendo como homem combati em Éfeso contra as bestas que me aproveitam. Isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos, e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo, como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e a outra dos peixes, e a outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra da lua, e a outra glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção.
Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e os qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E o 58, para finalizar essa extensa leitura, é o que você precisa guardar profundamente no teu coração. Portanto, meus amados irmãos, sede... Vamos ler juntos, irmãos? 1, 2, 3. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Amém? Amém? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Sede firmes, aleluia. Sede firmes e constantes, sempre abundante. Glória a Deus. Esse final aqui é o segredo de você experimentar esse corpo vivificante, transformado em incorruptível, que é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! Aqui a leitura, irmãos, ela é extensa, mas é uma leitura maravilhosa, aonde a gente começa a entender sobre o primeiro Adão e o segundo Adão, sobre o pecado quando ele entrou no mundo, mas Jesus ele veio e trouxe a vida para nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Você entendeu, irmão? Sempre que nós falamos assim, ó, lá no céu não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter morte. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele nos criou, Ele criou o primeiro homem. E através desse homem, entrou o pecado, entrou a morte. E nós, a morte chegou até nós. Só que Jesus Cristo, Ele vendo todo esse cenário, agora só que esse primeiro homem, ele era um homem terrestre, porque Deus criou ele na terra, o pó da terra, mas colocou o Espírito dele, né?
mas ele foi criado na terra. Agora esse segundo homem, quando ele veio para endireitar as veredas, direitar os caminhos, que ele veio para mostrar o caminho e colocar um norte para mim e para você. Esse homem, ele é celestial, ele é do céu. Ele foi gerado em Deus. Ele foi gerado no Senhor. Ele foi gerado num lugar que não é corruptível, que não tem pecado, que não tem transgressões, que não há mentiras, que não há defames, que não há trapaças. Um lugar santo, maravilhoso, onde não há tristeza, dor. Um lugar aonde, meu irmão, há as maiores e melhores riquezas já imaginadas por um homem. Mas a Bíblia nos ensina que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para mim e para você. Então, irmãos, quando ele fala disso, ele não fala de algo terreno, ele fala de algo celestial. Aleluia! Louvado seja Deus. E louvado seja Deus, porque nosso Deus é um Deus maravilhoso e muito inteligente. Porque quando ele cria o primeiro homem, ele cria um homem terra, um homem terreno. Só que ele, quando ele sopra nas suas narinas, ele coloca Deus dentro dele. Ele coloca algo de Deus dentro dele. E coloca o Espírito de Deus dentro dele. Mas o homem, ele peca. Ao pecar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ele foi sentenciado à morte. Sim, mas o nosso Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele já tinha todo um processo, já tinha tudo algo programado. Ele, Jesus Cristo Todo-Poderoso, ele falou assim: não dá para gerar algo terreno para que haja salvação para todos. Eu preciso trazer algo celestial para essa terra, para que haja salvação para todos, para que haja esperança para todos. Aleluia, aleluia. E a nossa esperança se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, louvado seja o nome dele, Yeshua, Mashiach, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aí um homem celestial, ele vem para esse lugar. E o diabo, nessas horas, ele achou que ele tinha dominado todas as situações. Corrompia os corações, destruía as famílias. Mudei a ótica do que é um homem e o que é uma mulher. Comecei a misturar a farinha. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Mas o diabo começa a querer misturar, querer mudar a identidade da criação. Ele começa a fazer bagunça na terra. Ele começa a semear algo do inferno nos corações dos homens. E achando que ele tinha o domínio sobre a morte, sobre as pessoas. E ele com certeza no teu coração pensou: eu vou dar um troco a esse Criador. Eu vou acabar com essa raça que ele criou só para não entristecer mais, porque eu já não tenho mais o que fazer. Então eu vou acabar com eles. Eu vou acabar com eles. Ele inventou um tal de Adão, e esse Adão foi fácil. Eu só falei 2, 3 palavras na vida da mulher dele, e ele já se esqueceu dos princípios. E agora eu já botei a morte, botei o pecado no mundo. E agora vai ficar fácil, porque agora eu já entrei nos corações, nas vidas. Agora eu já corrompi toda a terra. Esse era o pensamento de Satanás, de Lúcifer. O pensamento dele: acabar com toda a raça humana. Mas Jesus Cristo Todo-Poderoso, ele falou assim: Pai, essa missão que o Senhor deu para o homem é muito grande, é muito forte. Esse corpo corruptível não resiste a esse nível espiritual. Esse corpo corruptível, esse corpo pecaminoso. O pecado entrou em Adão. Eles não vão resistir, Pai. Isso aqui eu estou conjecturando, irmãos. Estou falando algo que o Senhor está colocando no meu coração. E ele deve ter falado para Deus: falou assim: olha, somente algo celeste, somente algo do céu, somente algo que nasceu nas suas entranhas aqui, que sempre foi daqui, antes da fundação do mundo. Somente isso vai poder quebrar essa barreira, quebrar esse demônio safado, sem vergonha, que um dia tentou colocar o trono acima do teu. E eu quero descer lá e pisar na cabeça dele.
E não só isso, eu quero pegar a chave do inferno e da morte. Glória a Deus. Aleluia. Aí desce. Aí começa o apavoro, começa demônios ficar apavorados. E demônios, como eles não podem andar por aí como nós andamos, ele começa a usar pessoas. As pessoas já estão corrompidas. Entra dentro e começa a usar pessoas, começa a usar Herodes, começa a usar toda aquela província. Vão matar os primogênitos, vão matar, porque há uma profecia que do ventre de uma virgem nasceria um que pisaria na Glória cabeça. a Deus. E ele começa a ficar apavorado, irmãos. Começa a semear contenda, começa a trazer morte, começa a perseguir os profetas. Por isso que toda essa perseguição você tem que juntar toda a história, entender, irmãos? Fúria do diabo, sabendo que está estreitando para o lado dele. E agora a promessa de um Messias. E agora esse cara podia descer do céu e botar os pés aqui para mim, ver ele direto nos olhos e saber quem ele é. Agora ele inventou de nascer de uma virgem. Agora da onde que vai vir? Como vou saber? Porque ele pode ver, ele tem poder para destruir algumas coisas, mas ele não consegue, irmãos, tem onipotência. Ele não consegue ver o que vai acontecer amanhã. E ele não pode estar em todos os lugares porque ele tem os adeptos dele. E agora ele fica preocupado, porque a promessa de um que viria para que toda essa morte viesse ser retirada do povo criado pelas mãos de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Santo Deus, glória a Deus. E olha só, irmãos, Jesus ele veio de uma forma humilde, de uma família humilde, de uma virgem. Ele cresce, ele se prepara, e ele passa a fase que nós falamos há pouco agora na Santa Ceia. Ele trilha um caminho, ele é retalhado, ele é morto, só que ele também tinha uma promessa. E meus filhos, eu vou ser morto, eu vou ser entregue. Onde vocês vão me trair, eu vou ser entregue. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí eu vou mudar toda a trajetória, eu vou mudar toda a ótica humana, eu vou acabar com esse miserável que está falando, que vai mexer com a criação. Filhos, fica tranquilo. Sabe o que aconteceu? Mataram Jesus. Teu sangue verteu na cruz de uma forma cruel demais. Demais. Mas a palavra nos ensina que ao terceiro dia ele ressuscitou. E no momento que ele entrega o teu espírito, Paulo diz que a terra treme. E todos podem ver que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse tremor de terra foi um aviso. Ei, demônio, você que quer acabar com meus filhos, você que quer acabar com a minha criação, você que está tentando contra eles, ei, você não espere por esperar. Eu já vou ir aí, eu já vou tomar a morte das suas mãos. E ao terceiro dia, quando Jesus ressuscita, ele aparece para algumas pessoas. Aí ele vai lá no inferno e pega a chave do inferno e deixa o diabo sem chave. Mas ouviu ontem, né? Não tem chave dentro da casa. Essa foi boa, eu gostei. Não tem chave da casa, sabe por quê? Porque agora o domínio não está mais na mão dele. Quando você tem a sua casa, você compra a sua casa, você aluga a sua casa, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, ela vai pegar a chave e falar assim: ó, tá aqui, ó. Sabe o que ela está falando? Agora está no seu domínio. Agora quem manda, quem entra, quem sai, quem é você. Glória a Deus. Agora é você.
Está nas suas mãos. Quando Jesus ele vai lá, falei que ia pisar na tua cabeça, né? Daqui, safado. Pegou a chave. Agora tu não tem mais domínio sobre a morte, sabe por quê? Porque há uma profecia que aqueles que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro. E esses vão estar comigo lá no trono da glória, do Glória a poder. Deus. Glória a Deus. A eternidade. Então, por isso que nós não há morte mais, irmãos. Ah, a morte desse corpo aqui, corruptível, irmãos. Esse corpo corruptível, esse corpo cansado. Mas isso aqui, irmãos, eu aprendi com o pastor João Carlos, falecido pastor João Carlos Marques, que a morte por crédito é promoção. Você só é promovido. Imagine você receber um corpo novo, transformado, incorruptível, celeste. Glória a Deus. Que resiste agora entrar no ambiente da glória do Senhor, entra e sair. Hã? Você já pensou, irmãos? Eu não sei, irmãos. Acho que quando eu tiver uma noção, a primeira coisa que eu quero fazer é dar uns rasantes lá para ver. Eu quero ver como é que é esse negócio. Aleluia. Ué, agora vamos dar um corpo celeste do Senhor, poderoso. Não vai haver mais morte, tristeza. Glória a Deus. Tudo que nós fizer vai ser por louvor dele. Olha que perfeição que o Senhor fez para nós. O Senhor, ele vai assim, ao último, né? Olha, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então Jesus, ele já deu o primeiro passo, já arrancou a chave do inferno. Ele já entregou o caminho nas nossas mãos. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Glória a Deus. E agora ele está. Agora a terra está na outra mensagem. A terra está na expectação, na expectativa da manifestação dos filhos. Nós, como filhos, nós precisamos produzir para o reino de Deus. Glória a Deus. Precisamos produzir para o reino de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 33 é algo muito importante também para nós como cristãos, guardar no nosso coração. Não vos enganeis, as más conversações. Alguém leu o final? Corrompe os bons costumes. Mais uma vez, leu o 33 inteiro. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Glória a Deus. Irmão, quando a gente tem falado sobre isso, foge, irmão, dessas conversinhas paralelas, foge da armação de Satanás, foge desses negócios que você vai corromper os bons costumes. Você sabe o que é interessante? Você vai aprendendo. Aí você se sente bem. Aí você senta na roda dos escarnecedores. E os escarnecedores às vezes estão na igreja também. A gente pensa que é só lá fora. Aqui também. Aí o cara começa: você viu? Nossa, você viu? Aí sabe o que acontece? Começa a corromper os bons costumes. Você tinha um bom costume, você entendia bem, e de repente começou a entrar. A raposinha começa a comer, começa a entrar e começa a te corromper. Então é por isso que nós precisamos entender, irmãos. Está falando de Deus? Está falando de fortalecer o reino? Está falando de se unir como igreja? De ser um corpo forte? Então fala o que eu quero. Mas não é isso, então tchau, irmão. Não tem tempo a perder. Glória a Deus. É isso que o Senhor está falando para nós. Tem muitos de nós que estamos perdendo tempo dando o nosso ouvido para a boca de Satanás. Você viu fulano? Você viu Beltrano? Nossa, você viu aquilo? Você viu aqui isso? Isso aí é o diabo usando a tua boca, você sabia? Mas eu estou na igreja, pastor. Na igreja mesmo que ele gosta de fazer isso. Então nós precisamos entender isso. Que você precisa entender isso. Começou a sair fora, começou a falar de um irmão, começou a falar de pessoas, começou a falar da igreja. Não é algo que vai te edificar. Então não é de Deus. Você entendeu, igreja? Deus, aleluia. Para que nós possamos receber esse corpo incorruptível, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que há um caminho, há algo para ser trilhado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pelo pecado de Adão, nós vamos ter que descer a sepultura. Descer a sepultura. Mas Deus, nosso Jesus Todo-Poderoso, Ele traçou um projeto maravilhoso para nós. Ao morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia e tomar a chave do inferno da morte, Ele traçou algo maravilhoso para nós. Ele falou assim: filhos, isso aí não vai dar para mudar, porque o Adão lá pisou na jaca. Não vai dar. Então o homem agora vai ter limite de idade e vai ter que morrer. Vai ter que voltar para a terra. Mas eu preparei algo bom para vocês. Por isso se mantenham íntegros. Por isso se mantenham no versículo 58 até o final. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Glória a Deus. Porque se você se manter assim, a hora que você descer a sepultura, a hora que você fizer isso, você vai estar só dormindo. Eu vou te dar um descanso. Você vai dormir. E se você dormir com essa palavra, você vai dormir em mim. Dormir em Cristo, a palavra fala. Então você está garantido. Você só está no local de descanso. Descansa um pouco aí. Descansa um pouco aí. Mas já a trombeta vai tocar. Eu vou lhe dizer uma coisa: você vai ser o primeiro a ressuscitar. Glória a Deus. Porque aqueles que dormiram com Cristo ressuscitarão primeiro, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. E receberão um corpo incorruptível, vestes novas. Glória a Deus. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo o que Deus faz para mim e para você? Enquanto você, a tua mente, ainda estiver ligada nas coisas terrenas, enquanto você achar que tudo que nós fazemos é por causa desse lugar, por causa dessa terra, por causa das coisas que aqui estão, quão miseráveis somos nós. Está aqui, está escrito, mas lembra agora um pouco. Quão miserável é o homem que trabalha ainda pensando nas coisas daqui, nas coisas da terra. Porque o que o Senhor tem para nós é algo transcendente. Aleluia. Amém. Que nós possamos aprender com Deus. Que nós possamos amar o Senhor. O 51 diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Quando ele fala assim, nem todos dormiremos, porque alguns não vão experimentar a morte. Nem todos dormiremos. É um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, aleluia, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Como a palavra é maravilhosa e nos vivifica e nos ativa. A palavra está nos garantindo aqui, irmãos. Louvado seja o nome de Deus. Alguns não vão dormir, não vão experimentar a morte. Mas uma coisa é certa: serão todos transformados. Todos transformados. A palavra está falando. Todos serão transformados. Aleluia! E quando essa última trombeta tocar, oh Jesus Todo-Poderoso, soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Glória a Deus. Olha que legal, olha que bênção, olha que coisa maravilhosa. Você dorme incorruptível. Homem vulnerável, homem pecador, homem falho. Você dorme, ali tem uma parte que você vê o que nós lemos. Você pode dormir com preguiça. Você pode dormir sem ânimo. Você pode dormir sem força. Mas se você dormir sem força, vai receber um corpo com força. Se dormir com preguiça, sem ânimo, você vai receber ânimo quando Glória você a levantar. Deus. Você vai ter vigor. A palavra está falando. Então você, corruptível, vai nascer, vai se transformar num homem incorruptível.
Nunca mais ninguém, nem demônio, nem potestade, nem dominador do mal, nem inferno, nem terra, nem que há de vir, nada vai poder tocar mais em você, porque você será incorruptível. Incorruptível. Ei, meu irmão, você vai receber um corpo celestial, assim como o do nosso Pai. Nada mais vai poder te tocar. Aleluia! Glória a Deus. Você crê assim? Todos que crêem se põem de pé. Tem muito mais palavra aqui, irmãos, mas já olhei, já vi que passou um pouco. Passou uns minutos. Tinha mais 1 hora de mensagem tranquilo aqui para nós entendermos melhor isso aqui. Mas nós vamos passando. Próximo culto, nós vamos detalhando isso aí. Então, ser vivente, tem fôlego aí? Respira só. Respira fundo aí. Há fôlego nos teus pulmões, a vida em você, a Espírito de Deus em você, a promessa sobre as tuas vidas. Ei, você é um filho da promessa, você é um filho do Senhor. O Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem uma promessa sobre nós. Glória a Deus. E essa promessa de glória é de poder, é de graça, é de ser incorruptível. Glória a Deus. Aleluia. Alguém já conheceu algum tesouro na sua vida aí? Tesouro? Alguns já viu algum ouro, alguma coisa assim, né? Meu irmão, se soubesse o que Deus tem preparado para você, coisa que você nunca tocou o dedo, coisa que você nunca pegou na mão, é o que o Senhor tem preparado para Glória você. a Deus. Por isso permaneçam íntegros. Íntegros. Versículo 58 tem que ser gravado. Você tem que permanecer abundante, insistente, transbordante até o final. Glória a Deus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar para finalizar com muito louvor, com muita graça. Aí você pega lá o violão. Vamos louvar, irmãos, porque mais uma vez eu quero profetizar na sua vida uma semana de vitória. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. E essa semana será mais uma semana de melhor semana da sua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus, o Senhor tem nos ensinado a liberar a palavra profética sobre você. E você que queira tomar posse dela, você vai experimentar a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos louvar o Senhor. Você que tem causa impossível, você que tem situações que tem que desenrolar essa semana, vai colocando nas mãos do Senhor nesse momento. Que nesta oração nós vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. E o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. Porque Ele é poderoso e Ele é fiel. Aleluia. Ele tem ciúmes de mim. Amor furioso de quem sobreveio, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória.
só olhar. Se a graça é como o Senhor, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram em teu coração, é tomado. Oh, Jesus vai trabalhando fortemente no meio da tua igreja. Eu profetizo uma nova história para esse lugar. Eu profetizo uma nova história para essa mulher, para esse homem, para essa família. Porque o amor do Senhor é sobrenatural para nossas vidas. Aqueles que não se arrependem, aqueles que não arranham os pés, na tua presença, Jesus, eles experimentarão as melhores coisas que o Senhor tem. Seja dependente de Cristo, seja dependente de Cristo, seja dependente de Cristo. Libera, Senhor, a cura, a restauração.
Senhor, as bênçãos financeiras, saúde, amor, graça. Pai, que libere tudo que é necessário para essa igreja. Pai, que o Senhor toca, Senhor, levante homens e mulheres determinados a ser ofertantes, dizimistas, homens e mulheres determinados a abençoar esse lugar, Pai. Pai, que os homens e mulheres determinados a orar e gastar horas de oração para ser verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e verdade. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. O grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos possam dizer amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Um abraço para nós. Estamos despedindo na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.